Capítulo 58. Confidência. Lobo Neves, a princípio, metia-me grandes sustos. Pura ilusão. Como adorasse a mulher, não se vexava de mo dizer muitas vezes, achava que Virgília era a perfeição mesma, um conjunto de qualidades sólidas e finas, amorável, elegante, austera, um modelo. E a confiança não parava aí. De fresta que era, chegou à porta escancarada. Um dia confessou-me que trazia uma triste carcoma na existência, faltava-lhe a glória pública. Animei-o, disse-lhe muitas coisas bonitas, que ele ouviu com aquela unção religiosa de um desejo que não quer acabar de morrer, e então compreendi que a ambição dele andava cansada de bater as asas, sem poder abrir o voo. Dias depois disse-me todos os seus tédios e desfalecimentos, as amarguras engolidas, as raivas sopitadas, contou-me que a vida política era um tecido de invejas, despeitos, intrigas, perfídias, interesses, vaidades. Evidentemente havia aí uma crise de melancolia, tratei de combatê-la. Sei o que lhe digo, replicou-me com tristeza. Não pode imaginar o que tenho passado. Entrei na política por gosto, por família, por ambição, e um pouco por vaidade. Já vê que reuni em mim só todos os motivos que levam o homem à vida pública, faltou-me só um interesse de outra natureza. Vira o teatro pelo lado da plateia, palavra, que era bonito. Soberbo cenário, vida, movimento e graça na representação. Escriturei-me, deram-me um papel que... Mas para que o estou a fatigar com isto? Deixe-me ficar com as minhas amofinações. Creia que tenho passado horas e dias. Não há constância de sentimentos, não há gratidão, não há nada, nada, nada. Calou-se profundamente abatido, com os olhos no ar, parecendo não ouvir coisa nenhuma, a não ser o eco de seus próprios pensamentos. Após alguns instantes, ergueu-se e estendeu-me a mão. O senhor há de rir-se de mim, disse ele, mas desculpe aquele desabafo, tinha um negócio que me mordia o espírito. E ria, de um jeito sombrio e triste, depois pediu-me que não referisse a ninguém o que se passará entre nós, ponderei-lhe que a rigor não se passará nada. Entraram 2 deputados e um chefe político da paróquia. Lobo Neves recebeu-os com alegria, a princípio um tanto postiça, mas logo depois natural. No fim de meia hora, ninguém diria que ele não era o mais afortunado dos homens, que conversava, chasqueava, e riam todos. Capítulo 59. Um encontro. Deve ser um vinho bem enérgico a política, dizia eu comigo, ao sair da casa de Lobo Neves, e fui andando, até que na Rua dos Barbonos vi uma sege, e dentro um dos ministros, meu antigo companheiro de colégio. Corteja-nos afetuosamente, a sege seguiu, e eu fui andando, porque não serei o ministro? Esta ideia, útil e grande, trajada ao bizarro, como diria o padre Bernardes, esta ideia começou uma vertigem de cabriolas e eu deixei-me estar com os olhos nela, a achar-lhe graça. Não pensei mais na tristeza de Lobo Neves, senti a atração do abismo. Recordei aquele companheiro de colégio, as correrias nos morros, as alegrias e travessuras, e comparei o menino com o homem, e perguntei a mim mesmo por que não seria eu como ele. Entrava então no passeio público, e tudo me parecia dizer a mesma coisa. Por que não serás ministro, Cubas? Cubas, por que não serás ministro de Estado? Ao ouvi-lo, uma deliciosa sensação me refrescava todo o organismo. Entrei, fui sentar-me num banco, a remoer aquela ideia. E Virgília que havia de gostar. Alguns minutos depois vejo encaminhar-se para mim uma cara, que me não pareceu desconhecida. Conhecia-a, fosse donde fosse. Imaginem um homem de 38 a 40 anos, alto, magro e pálido. As roupas, salvo o feitio, pareciam ter escapado ao cativeiro de Babilônia, o chapéu era contemporâneo do de Gesler. Imaginem agora uma sobrecasaca, mais larga do que pediam as carnes, ou, literalmente, os ossos da pessoa, a cor preta ia cedendo o passo a um amarelo sem brilho, o pelo desaparecia aos poucos, dos 8 primitivos botões restavam 3. As calças, de brim pardo, tinham 2 fortes joelheiras, enquanto as bainhas eram roídas pelo tacão de um botim sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de 2 cores, ambas desmanhadas, apertando um colarinho de 8 dias. Creio que trazia também colete,
um colete de seda escura, roto a espaços e desabotoado. Aposto que me não conhece, senhor Dr. Cubas? Disse ele. Não me lembra, sou o Borba, o Quincas Borba. Recuei espantado. Quem me dera agora o verbo solene de um Bossuet ou de Vieira, para contar tamanha desolação. Era o Quincas Borba, o gracioso menino de outro tempo, o meu companheiro de colégio, tão inteligente e abastado. O Quincas Borba. Não, de impossível, não pode ser. Não podia acabar de crer que essa figura esquálida, essa barba pintada de branco, esse maltrapilho avelentado, que toda essa ruína fosse o Quincas Borba. Mas era. Os olhos tinham um resto da expressão de outro tempo, e o sorriso não perderá certo ar escarninho, que lhe era peculiar. Entretanto, ele suportava com firmeza o meu espanto. No fim de algum tempo arredei os olhos, se a figura repelia, a comparação acabrunhava. Não é preciso contar-lhe nada, disse ele enfim, o senhor adivinha tudo. Uma vida de misérias, de atribulações e de lutas. Lembra-se das nossas festas, em que eu figurava de rei. Que trambolhão! Acabo mendigo. E alçando a mão direita e os ombros, com um ar de indiferença, parecia resignado aos golpes da fortuna, e não sei até se contente. Talvez contente. Com certeza, impassível. Não havia nele a resignação cristã, nem a conformidade filosófica. Parece que a miséria lhe calejara a alma, a ponto de lhe tirar a sensação de lama. Arrastava os andrajos, como outrora púrpura, com certa graça indolente. Procure-me, disse eu, poderei arranjar-lhe alguma coisa. Um sorriso magnífico lhe abriu os lábios. Não é o primeiro que me promete alguma coisa, replicou, e não sei se será o último que não me fará nada. E para quê? Eu nada peço, a não ser dinheiro, dinheiro sim, porque é necessário comer, e as casas de pasto não fiam. Nem as quitandeiras. Uma coisa de nada, uns 2 vinténs de angu, nem isso fiam as malditas quitandeiras. Um inferno, ia dizer meu amigo. Um inferno. O diabo. Todos os diabos. Olhe, ainda hoje não almocei. Não? Não, saí muito cedo de casa. Sabe onde moro? No 3º degrau das escadas de São Francisco, à esquerda de quem sobe, não precisa bater na porta. Casa fresca, extremamente fresca. Pois saí cedo, e ainda não comi. Tirei a carteira, escolhi uma nota de 5.000 réis, a menos limpa, e dei-a. Ele recebeu-ma com os olhos cintilantes de cobiça. Levantou a nota ao ar, e agitou-a entusiasmado. In hoc signo vinces. Bradou. E depois beijou-a, com muitos ademanes de ternura, e tão ruidosa expansão, que me produziu um sentimento misto de nojo e lástima. Ele, que era arguto, entendeu-me, ficou sério, grotescamente sério, e pediu-me desculpa da alegria, dizendo que era alegria de pobre que não via, desde muitos anos, uma nota de 5.000 réis. Pois está em suas mãos ver outras muitas, disse eu. Sim. Acudiu ele, dando um bote para mim. Trabalhando, conclui eu. Fez um gesto de desdém e calou-se alguns instantes, depois disse-me positivamente que não queria trabalhar. Eu estava enjoado dessa abjeção tão cômica e tão triste, e preparei-me para sair. Não vá sem eu lhe ensinar a minha filosofia da miséria, disse ele, escarranchando-se diante de mim.